A liturgia deste domingo começa com uma profecia de Ezequiel, que mais ou menos tem a linguagem do Evangelho também, que é uma linguagem, digamos, agrícola. Deus que diz: eu vou tirar um galho da copa do cedro, arrancarei um broto e eu plantarei sobre um monte alto e elevado. O profeta reflete a situação do seu tempo, em que o povo vivia dominado por outro povo. Eles não tinham a liberdade de viver viver como um povo nos seus costumes, nas suas tradições. Eles tinham perdido então o reinado. Viviam oprimidos por um outro povo. Mas Deus então diz que Ele vai plantar, Ele vai resgatar, fazer nascer um novo reinado. Deus que diz e faz. E Ele se serve dessas imagens da árvore, eleva a árvore baixa e abaixa a árvore alta, numa linguagem para dizer que Ele vai, digamos, elevar a uns, vai humilhar a outros. A árvore também que nos lembra a família, ou digamos assim, a dinastia, o reinado, a dinastia que era a classe dos reis. E Ele então promete, Ele diz e faz, contrariando as expectativas que poderiam não ser as melhores diante das circunstâncias negativas, mas Deus então confirma o seu poder, confirma aquilo que Ele pode fazer. O Evangelho hoje, Jesus falava sobre o reino de Deus. E a gente não sabe muitas vezes como concretizar essa realidade. Onde é que está o reino de Deus? Onde é que a gente pode ir nesse lugar e a gente dizer: aqui está o reino de Deus, é aqui que ele acontece, é aqui que ele é construído. Não existe então um lugar determinado. E Jesus, muito sabiamente, ele se utilizava de parábolas, que é um meio muito simples de, digamos, comparar algumas coisas, não chega a explicar, mas através daquela imagem as pessoas elas podem concluir, elas podem tirar o que significa a mensagem que está por trás daquela história que Jesus falou. E aí Jesus vai dizer que o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Isso que alguns agricultores estão fazendo, na nossa região, por onde a gente vai passando, a gente vê que muitas pessoas que têm bem muita esperança, muita coragem, elas estão preparando a terra, a gente já vê que algumas plantinhas já brotam no chão, e vejam que é uma imagem, que reflete que aquela semente espalhada, ela, digamos, tem uma vida própria, Ela, claro, depende de ser lançada na terra, ela precisa de alguém da chuva, de alguém regue, de alguém cultive, mas ela se desenvolve sozinha, Ela cresce, ela dá seu fruto, isso ela faz sem precisar de ninguém, Então, essa é uma sabedoria da semente e que Jesus compara também com o reino de Deus. O reino não depende tanto da ação humana, é uma obra de Deus. E aí a gente não percebe
como ele acontece, como ele se faz. A gente sabe que a semente, né, que é lançada, a semente que é espalhada no coração das pessoas, e a partir dessa semente é que o reino de Deus se faz, porque ele começa no coração de cada um, é que ele vai se desenvolver. A gente não vê, né? A gente, digamos assim, às vezes percebe alguns sinais pelo trabalho da comunidade. A gente diz assim: eita, a igreja está cheia, né? Nosso trabalho está rendendo frutos, né? Nosso trabalho está chamando a atenção das pessoas. É um sinal, né? É um sinal de que o reino está acontecendo. Mas vejam que como este reino ele vai se fazendo, é uma obra de Deus. Embora às vezes também a gente ache que não está fazendo tanto como a gente deveria. A gente diz assim, né? Nossos grupos, nossas catequeses falam tanto para tantas crianças, para tantos jovens, mas quem vem para a igreja, né? Quem vem ajudar, quem vem participar? Às vezes não são todos. Às vezes são poucos, né, digamos assim, que voltam, que frequentam e até se tornam animadores das nossas comunidades. E não são muitos, né? A gente conta que são poucas pessoas. E aí a gente se pergunta: mas será que o nosso trabalho ele foi todo perdido, né? E a gente, diante disso, desanima, a gente perde assim a esperança de continuar atuando e trabalhando nas nossas comunidades, nos nossos grupos. Mas vejam que a semente lançada, como diz Jesus, ela vai agindo, né? Vai agindo no coração de cada pessoa. E a semente que nós falamos aqui é uma semente muito mais forte. Não é uma semente simplesmente que faz brotar o milho, ou a mandioca, ou a macaxeira, né? Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus que no coração de cada um tem uma ação diferente. Ela age, né, de uma maneira que nós não vemos. Porque Deus é que vai agindo no coração de cada um. E é isso, né, que acontece. É assim que o reino se faz. Jesus também falava de uma outra semente, que ele disse a menor de todas as sementes, que é a semente de mostarda. E aí é interessante a gente ver que as grandes árvores, né, que a gente vê por aí nos nossos sítios, nossos caminhos, as baraúnas, né, como a gente diz assim, essas árvores bem grandes. É interessante a gente pensar que um dia elas foram uma semente, né? E aí, ao longo dos anos, elas foram se desenvolvendo, crescendo e tem muito mais anos do que muitos de nós. Uma árvore ela tem uma longa vida até que alguém um dia decida cortar ou ela adoeça e ela comece a morrer. Mas vejam que ela foi uma pequena semente e que brotou, né? Que cresceu, que deu frutos, abriga com sua sombra, alimenta. E Jesus dizia também, dessa mesma forma, é o reino de Deus. Uma pequena semente. Mas ela tem o poder, né? O poder de abrigar e de alimentar a todos que se aproximam. Todos que de alguma maneira buscam o abrigo em Deus. Aqueles que procuram alguma coisa em Deus encontram, né, esse alimento. O reino de Deus, ele aparentemente no mundo pode não ter tanta expressão, porque muitas outras coisas parecem ser muito maiores, chamar muito mais a atenção das pessoas do que as coisas de Deus, as coisas da igreja, né? A gente muitas vezes fica reclamando dessa realidade, né? Ah, mas
tinha uma festa, tinha não sei quantas pessoas, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. Mas na procissão de Nossa Senhora de São José tinha 100 pessoas, né? Uma coisa bem diferente, né? As coisas do mundo, elas têm o poder de chamar muito mais a atenção das pessoas do que as coisas de Deus. Então, aparentemente, as coisas de Deus, né, as ações de Deus podem ser coisas muito insignificantes diante do mundo, muito pequenas, mas quando as pessoas precisam de paz, de esperança, de vida, elas vão buscar o abrigo das igrejas. Elas vão procurar refúgio nas igrejas, que é um lugar do reino de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, esta sabedoria de Cristo, das mensagens, da semente, coloca em nós, né, que o reino de Deus, ele tem um tempo de acontecer. Ele vai também acontecendo. A gente às vezes não percebe, a gente não sabe como, mas como Jesus diz aqui, ele vai acontecendo na nossa vida, principalmente no coração de cada um de nós. A partir do momento em que nós acolhemos a palavra, que nós buscamos a Cristo, que nós procuramos fazer o bem às pessoas, levar a palavra de Deus, né, nas famílias, nas casas, a gente às vezes não sabe como aquela semente ela ficou no coração lá daquela pessoa, né, que se sentiu, digamos, tocada pela palavra de Deus, pela visita que a gente fez, mas a semente ela está lá, agindo no coração daquela pessoa, agindo no coração dos jovens, da catequese, das crianças, ela vai acontecendo. E nós então nos tornamos colaboradores deste reino, semeadores deste reino. Peçamos então a Jesus que Ele nos ajude também a continuar acolhendo as sementes no coração de cada um de nós. É preciso também a gente acolher, né, as sementes de Deus, a palavra de Deus no coração de cada um de nós, para a gente poder depois espalhar, para depois a gente poder levar. Mas que nós sempre confiemos também que nada está perdido, né? A obra é de Deus, é Ele que faz a partir da ação de cada um de nós, e o reino de Deus, Ele vai se fazendo também no meio do nosso mundo.